Quando a gente fala em regime de comunhão, a gente fala principalmente pensando na questão do divórcio, né? É um dos principais tópicos que a gente pensa na questão do divórcio. Mas o regime de comunhão, ele também afeta a questão sucessória, ou não afeta a questão sucessória? A minha pergunta é a seguinte, por exemplo, eu casei no regime de separação total de bens. A minha ex-cônjuge, no caso de um falecimento, ela vai ter direito a a porção do meu patrimônio? Porque uma coisa é divórcio e outra coisa é herança, né? É sempre importante ter em mente que o cônjuge, o companheiro, ele acumula duas funções. Ele é herdeiro e também meeiro. Vou dar um exemplo mais comum, tá? Que eu acho que é mais interessante justamente por ser o mais utilizado no país, que é o da comunhão parcial. Por exemplo, se eu tenho um patrimônio de R$1 milhão e o regime adotado é esse, eu venho a falecer, a minha companheira ela vai ter direito a R$500 mil a título de meação, porque na verdade esses R$500 mil já era dela enquanto eu estava em vida, certo? E nos outros 50% ela vai concorrer em pé de igualdade com os outros descendentes, correto? Com os meus filhos, no caso, se eventualmente eu tiver. Então percebam que na hipótese, por exemplo, de um casal que tem um filho, a esposa, se adotar o regime da comunhão parcial de bens, pode ficar com 75% do patrimônio. Porque metade era dela e a outra metade já era dela, e na outra metade ela concorre na condição de herdeira com outro descendente. Então isso é um objeto de muita dúvida. Em alguns casos é um objeto um pouco de revolta, porque as partes muitas vezes acham isso injusto. Mas se tu for seguir a lógica de que aquele patrimônio realmente já era dela, sim. Não parece... Mas isso também se aplica aos outros regimes? Como é que funciona no caso, então, da separação total de bens? Na separação total de bens também, a lógica é a mesma, tá? Só que de forma inversa, né? Na medida em que você tem um bem particular, por exemplo, que está excluído daquele cenário patrimonial, se eu vier a falecer, a minha companheira, por exemplo, irá figurar somente na condição de herdeira e não na condição de meera. E daí, aí talvez eu vi uma notícia esses dias que dizia que tinham alguns parentes de um determinada pessoa que vinha a falecer, tipo tios, sobrinhos, essa coisa assim, que estava querendo parte da herança pelo fato de que ele estava casado anteriormente no regime de separação total. Aí tem que talvez analisar como é que ficaria nessa situação, né? Porque vamos supor que tem um casal. Se esse casal estava em regime de separação total de bens e essa outra pessoa que veio a falecer não teve nenhum herdeiro, né? Quem que são os herdeiros que concorrem com essa esposa que ficou viva? Quem concorre com o companheiro, com o cônjuge sobrevivente, são os descendentes e ascendentes. Tá? Na falta de descendentes e ascendentes, aí a gente atinge os parentes em linha colateral. Entendi. No caso, irmãos, irmãs. Então, de fato, isso pode ser que aconteça na prática, né? Sim, pode ser, perfeitamente possível. Porque daí, como ele não tinha outro herdeiro, acaba sendo dividido o patrimônio com outras pessoas que faziam parte da herança. Exatamente. Daquela determinada pessoa. É curioso, né? O quanto isso pode impactar no nosso negócio, né? Claro. O quanto a pessoa que está lá em casa, às vezes por não ter assinado um termo, um contrato, estabelecido uma união de uma maneira correta, pode impactar no futuro da empresa. Chama bastante atenção. Às vezes uma luta de tanto tempo, né? Uma luta de uma vida. Que pode levar a empresa ao fracasso. Por isso a importância de ter aquela conversa difícil que a gente falou no meio do episódio, de ter a conversa difícil com o sócio agora, para evitar esses problemas acontecerem lá na frente. Então, quanto mais coisas puder botar no acordo de sócio, quanto mais de uma forma mais bem estruturada, pensando nos problemas lá na frente, tu consegue blindar a tua empresa de ela morrer, né? Exato. Ô, Ramon, por isso que todo empresário tem que ter um bom contador e um bom advogado. Não tem erro.